Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que o semanário Anti-Chega já está disponível, o desta semana, pelo menos, no Expresso. E porquê é que eu digo que há um semanário Anti-Chega no Expresso? Bom, porque eles têm um podcast, algo recorrente, em que entrevistam pessoas de vários backgrounds do ponto de vista da sua atividade profissional, do ponto de vista do seu background pessoal, da sua nacionalidade, experiências, etc. Portanto, entrevistam pessoas das mais variadas áreas. No entanto, em quase todas as entrevistas, eu não quero ser exagerado, mas em quase todas as entrevistas nós percebemos que todos os convidados têm um traço em comum. Não é a raça, não é a nacionalidade, não é a sua profissão, não é o seu gosto musical, não é o seu gosto desportivo, não. É o fator anti-Chega e isso está disponível em quase todas as entrevistas que se passam naquele podcast. Eu venho mostrar-vos uma parte desta entrevista com uma pessoa que gosto sempre de sublinhar isto, porque eu não faço ataques pessoais, gosto sempre de sublinhar isto, com uma pessoa que eu não tenho nada contra, que tem direito à sua opinião. Eu só ataco propriamente é o Expresso enquanto instituição que dá palco a pessoas que nada têm a ver com a área política para darem opiniões sobre coisas que claramente não entendem. E, portanto, eu não tenho nada contra as pessoas, têm direito à sua opinião. Eu defendo sempre o direito à opinião das pessoas, obviamente. No entanto, não me peçam para compactuar com isto e não falar sobre este assunto, porque, quer dizer, eu acho ridículo estarmos em 2024 a apelidarmos todo e qualquer partido à direita do Partido Socialista de fascista, de racista, de xenófobo e todas as coisas que vocês se lembrarem pelo caminho. Vamos então ouvir. Tu és uma resistente. Veste assim? Sim. Eu não vou quebrar. Penso muitas vezes nisto, porque tenho uma filha com 12 anos. E vamos imaginar que cai o governo e mesmo cenário trágico, o Chega ganha as eleições. Isso quer dizer que a minha filha dos 12 aos 16 anos, que são anos fundamentais da formação de uma personalidade, vivia-se num país fascista. E isso não vai acontecer. Não pode. Meus caros, o vídeo era este, o áudio era este, e eu gostava de falar um bocadinho sobre este assunto porque tendencialmente fala-se muito do fascismo e, aliás, a esquerda tem este chavão de apelidar todos os partidos de direita de fascistas. Eu acho interessante, até, aliás, Pedro Nuno Santos dizia, lembro-me disso nas legislativas, que foi uma coisa que até me escandalizou um bocadinho, porque, quer dizer, é completamente abominável, mas Pedro Nuno Santos dizia, a dada altura, que a coligação entre PSD e IL, caso se realizasse, já seria radical que chega. E, portanto, obviamente que o radicalíssimo seria o Chega, mas PSD e IL, ouça-se bem, já era radical que chega. Mas, bom, eu venho falar sobre este tema porque, quer dizer, continuamos a usar o chavão do fascismo e eu gostava que pelo menos o entrevistador fizesse uma pausa na conversa, curtinha, e perguntasse: Dona Cláudia, tudo bem? A Cláudia acredita que o Chega, se tivesse poder, que implementaria uma ditadura fascista em Portugal. E, portanto, Dona Cláudia, eu gostava que nos esclarecesse sobre quais é que são os traços do Chega que a Cláudia considera semelhantes ao do fascismo conhecido, portanto, a regimes fascistas que já existiram. Eu gostava que a Dona Cláudia comparasse as ideias do Chega a esses regimes e que nos explicasse exatamente porque é que considera que o Chega é fascista. E gostava de uma razão que não fosse eu ouvi na televisão. Eu gostava de uma razão diferente dessa, porque nós conseguimos perceber exatamente como nenhuma ditadura digamos assim, é igual a outra e, portanto, não podemos dizer que as ditaduras são todas iguais. Da mesma forma que o generalíssimo Franco não geria o país da mesma forma que o Dr. António Oliveira de Salazar geria em Portugal, da mesma forma que Stalin não geria a União Soviética, da mesma forma que Xi Jinping gere a China no dia de hoje. E, portanto, mesmo com algumas parecenças ideológicas, podemos compreender que as ditaduras não são todas iguais e, aliás, ideologicamente, as coisas podem ser algo flutuantes porque os regimes ditatoriais também se adaptam muito ao seu líder. E, portanto, eu gostava de perceber, aliás, diz-se por aí, pessoas entendidas no assunto que compreendem muito mais, historiadores, pessoas com muito mais conhecimento histórico detalhado da história de Portugal do que eu e conhecimento da história política portuguesa do que
que eu, dizia-se mesmo que a ditadura de Salazar era uma ditadura que estava feita para a mão do próprio e que Salazar nunca se preocupou com um sucessor e nunca se preocupou com o futuro do regime, portanto tinha um regime adaptado à sua mão e nunca se preocupou com o futuro. Muitos dirão que, e eu compreendo, isso são visões históricas, muitos dirão, por exemplo, que o Dr. António Oliveira de Salazar, tendo em conta as circunstâncias em que pegou no país na altura e as circunstâncias em que enfrentou, nomeadamente a Segunda Guerra Mundial, que o tornaram um líder muito mais presente e a viver cada momento enquanto líder de uma nação do que propriamente vislumbrar o futuro. Mas pronto, isto já sou eu a divagar. Agora, eu gostava que ela explicasse, que a atriz explicasse, que eu não tenho nada contra a senhora, que explicasse, bom, mas o que é que ela vê em comum em regimes fascistas ideologicamente com aquilo que o Chega defende, tendo em conta que os regimes fascistas tendencialmente, e vou lançar um dado, que os regimes fascistas defendem muito o corporativismo, que é uma coisa defendida tendencialmente por partidos comunistas e outras variações de partidos mais radicais de esquerda. E, portanto, eu gostava... O Chega, aliás, segundo acusações da própria Mariana Mortágua, defende os interesses dos grandes grupos económicos. E, portanto, são duas coisas contraditórias logo aqui. E, portanto, existem vários traços de regimes fascistas, isso pode-se falar ideologicamente, mas eu gostava que, se pelo menos a Dona Cláudia vem dar uma entrevista ao Expresso e vem falar sobre o quão trágico seria que um partido que ela não gosta ganhasse eleições, eu gostava que, pelo menos, eu acredito que pessoas inteligentes não utilizam palavras adjetivadas. E, portanto, eu gostava que a Cláudia, enquanto acusa o Chega de ser um partido fascista, que explicasse o que é que isso significa para ela, pelo menos. Que significado é que ela vê no fascismo. E depois, muitas destas pessoas que depois utilizam estas caracterizações, utilizam chavões, que é o que é utilizado pela esquerda toda a nível mundial. Foi o que foi utilizado na altura com Bolsonaro, é o que é utilizado com Trump, é o que é utilizado com Viktor Orban, é o que continua a ser utilizado com a Marine Le Pen e continuará sempre a ser assim. Mas eu gostava de perceber, por exemplo, quando se caracterizam estes partidos como xenófobos, por exemplo, eu nunca vi, pelo menos dos candidatos que eu referi, um candidato que dissesse assim, bom, nós queremos tirar todas as pessoas do país que não sejam franceses, portugueses, brasileiros, o que for. Eu nunca ouvi isso. O que eu ouvi e o que eu vejo em comum nestas pessoas e nestes líderes desta nova onda de direita radical, se quiserem chamar-lhe assim, na União Europeia e não só, é que estes partidos querem a imigração controlada, querem a manutenção da identidade, porque compreenda-se que os países são feitos com pessoas, são as pessoas que fazem os países e, portanto, se tivermos pessoas diferentes, em maioria vão fazer países diferentes e compreenda-se que os portugueses neste momento estão a reagir numa forma de autodefesa, porque a imigração nunca foi um problema, aliás. Nós, se recuarmos 5 anos, 6, 7 no tempo e entrevistarmos um turista, um imigrante aqui em Portugal, uma das características que os próprios assinalam para gostarem de estar em Portugal, além da segurança e da gastronomia, é precisamente o acolhimento. São bem acolhidos. Os portugueses não maltratam estrangeiros do ponto de vista geral. Obviamente, alguns dirão, bom, mas existe racismo em Portugal. Obviamente que existe. Infelizmente existe racismo em Portugal. Existem cacos racistas em Portugal. No entanto, Portugal não é racista de um ponto de vista geral. E os estrangeiros sentem isso. As pessoas dizem que se sentem seguras, além da gastronomia, mas isso não tem nada a ver com a segurança, além de gostarem da gastronomia, sentem seguras e sentem-se bem acolhidas. Dizem que os portugueses são simpáticos e que tratam bem as pessoas e que acolhem bem as pessoas. E, portanto, em Portugal o problema nunca foi a questão do racismo. Neste momento Portugal está a reagir e os portugueses estão a reagir com votos no Chega e com votos noutros partidos à direita que partilhem das mesmas agendas na União Europeia, não só. Esta reação tem a ver com uma questão de autodefesa. Os portugueses sentem a porta da sua casa arrombada e sentem que estão a perder a identidade. Porque, mais uma vez digo, o que faz os países são as pessoas. Os países não são uma questão imutável, parada no tempo e apática. Os países são feitos por pessoas. E se houver um grupo de pessoas maioritário num país que não é o delas, essas pessoas maioritárias vão fazer desse país o país delas. E, portanto, eu defendo um mundo multicultural. Portanto, cada país ter a sua cultura. Eu não defendo países multiculturais. Países multiculturais não funcionam. E, portanto, quem vier para Portugal tem que se adaptar, tem que cumprir regras, tem que trabalhar, tem que descontar e tem que haver cotas na imigração, porque, como compreendem, Portugal não pode receber tantos imigrantes como a Alemanha. E, portanto, cotas na imigração, número 1,
por questões laborais e porque vai sempre haver esta questão da troca de bens e de serviços, e obviamente que com isso de pessoas, vocês não podem dizer a Espanha, bom, nós não queremos receber mais espanhóis, vamos continuar as trocas comerciais. Obviamente que isso vai fragilizar algumas relações geopolíticas, isso é compreensível, e portanto, ainda que possa haver imigração, obviamente, há uma identidade a manter, e portanto, essa identidade a manter mantém-se através de termos uma maioria cultural em Portugal, e portanto haver, obviamente, uma esmagadora maioria de portugueses, e os estrangeiros têm que se adaptar. Se não se adaptarem, se não cumprirem regras, se não tiverem trabalho ou se não estiverem à procura dele, e N de outras razões, têm que ser deportados. E depois a questão da nacionalidade não pode ser dada ao desbarato. Há várias coisas a mudar na questão da imigração. Nem por isso existe uma questão de xenofobia neste assunto. Não existe. E portanto, isto são opiniões que há 10, 15 anos eram unânimes, defendidas por partidos socialistas, como os que o espectro político da Cláudia, talvez ela se identifique mais, e o Partido Socialista era favorável ao controle da imigração há coisa de 10, 15 anos. E, portanto, não fomos nós, os defensores destas medidas, que mudámos, foi o mundo à nossa volta que mudou. E isso vê-se em Portugal. Pedro Passos Coelho fazia um comentário desses em 2014. Pedro Passos Coelho já dizia: nunca houve problema com a unanimidade sobre as regras da imigração em Portugal. O que houve foi uma mudança de os partidos e uma radicalização dos partidos de esquerda, nomeadamente em Portugal, em que se acredita que, bom, todas as pessoas que não defenderem fronteiras escanqueiradas são xenófobas. Isso não é verdade. E eu acho que é importante revermos este tipo de conceitos, porque descredibilizar opositores políticos de forma falsa, através de palavras adjetivadas que cada vez são mais vazias do ponto de vista do debate político atual, eu acho que é importante nós percebermos que quem também fazia isto era a União Soviética, meus caros. Descredibilizar os adversários políticos através de linguagem vazia e pouco esclarecida. Mas bom, meus caros, da minha parte é isto. Mais uma vez digo, se por alguma razão virem alguma rede social desta senhora, alguma coisa do género, não é suposto atacarmos. Eu não quero de todo que se maltrate esta senhora, não quero que ela deixe de ter as suas opiniões. Eu só gostaria que ela fosse mais clara, mais específica, e que deixasse de descredibilizar ou tentar descredibilizar um adversário político da própria, pelos vistos, com palavras vazias adjetivadas, e que começasse a ver para além daquilo que os comentadores políticos da SIC Notícias dizem. Da minha parte é isto, meus caros. Peço-vos só, entretanto, que deixem o gosto neste vídeo. Passem no segundo canal, vão ter um vídeo sobre uma notícia do European Conservative. Passem por lá, ainda vou gravar a seguir este vídeo, e portanto passem por lá, estejam presentes. Obrigado pelos 2.000 subscritores lá e pelos 16.500 neste. Muito obrigado. Subscrevam o canal, obrigado por estarem desse lado. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.